Eu quero que você abra comigo lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Eu amo o Espírito Santo. Pastor, o tema é como lidar com a morte. Se for esse, amém. Vamos ver o que Deus vai falar no decorrer aqui da ministração. Falar de morte ninguém quer, né? Acho que é 1 Tessalonicenses capítulo 4. Isso mesmo. Versículo de número 13. E eu conversando com ela, foi tudo muito assim, tranquilo, né? Fiquei meio assim também. Mas eu expliquei algumas coisas para ela. Falei, porque é difícil você ver as igrejas ministrar isso hoje em dia, né? Sobre a morte, né? Porque nós temos que preparar, irmão. A Bíblia dá respaldo para tudo. E Deus tem falado para nós que Ele quer nos deixar passos na frente de Satanás, preparados para o dia mau. Porque o dia bom chega, mas o dia mau também chega. E a tua rocha e a minha vai estar cravada onde? Na areia? A tua casa, aliás, vai estar na rocha ou na areia? Se estiver na rocha, você vai conseguir suportar. Mas se estiver na areia, você vai ser abalado. E nós vemos pessoas, eu estou com um caso também de uma pessoa muito próxima, onde automaticamente tem um caso de, não é a irmã que congrega aqui, mas é um parente da senhora que estamos orando, né? Que ela está na UTI. Semana passada ela teve, a filha teve, se agitou de uma forma assim, ela, não sei se ela perdeu o foco, se ela eu acho que a melhor palavra, desesperou. Ela desesperou. Ela falou assim, se Deus levar minha mãe, eu não sei o que eu vou fazer. Que Deus é esse? Ato de desespero, com certeza, eu quero acreditar assim. Mas e aí? Dá uma preocupação, porque será que está preparada para esse dia? É difícil a gente se preparar para a morte, mas a Bíblia vai nos dar um respaldo hoje que no dia que acontecer, a gente vai ter o consolo do Espírito. Um dia Paulo tratou com o pessoal de Tessalônica sobre essa área. E diz assim: não quero, isso é o apóstolo Paulo falando, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Eu vou repetir isso. Não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçai como os demais que não têm a esperança. Continuando. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, como cantamos aqui, assim também aos que em Jesus dormem, morreram, não é o que está dormindo em casa essa hora não, viu? Dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Amém? Nós temos uma ovelhinha que já foi recolhida do ministério aqui, duas, né? A minha filha no ventre e a dona Jovita, que hoje dorme no Senhor. Uau! Com certeza você conhece alguém que também já partiu. Versículo 15: Dizemos-vos, pois isto pela palavra, não do homem, do Senhor, que nós, os que ficamos vivos, estamos na terra vivos, para a vinda do Senhor, não vamos preceder aos que dormem, nós não vamos passar na frente deles. Em que sentido, pastor? Não estou entendendo, calma. Versículo 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alegria, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Jesus Cristo vão ressuscitar primeiro, depois nós. Está comigo, igreja? Os que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com esses que morreram sobre as nuvens, acima das nuvens,
e todos vamos encontrar o Senhor dos ares. Está comigo? Olha que lindo isso aqui. Assim estaremos para sempre. O que foi cantado aqui? Para sempre com o Senhor Jesus. Shei Calabassuri. Fecha o capítulo assim o apóstolo dizendo: então, por favor, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Preciso pregar mais ou não? Deu para entender? Ah, pastor, é linda essa palavra, mas na hora que chega, eu sei que não é fácil, mas eu quero te encorajar a quando chegar, você está preparado para trazer essa palavra. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te lembrar à tona, para consolar você. Ela venha como um remédio, e é necessário esse período de separação entre essas vidas que cumprem a carreira, guardam a fé e partem no Senhor. Mas é um período, fala comigo, um período de separação, porque depois vai ter o reencontro. Você leu comigo aqui os episódios que eu tive na minha família referente à morte. Quando Deus me ministrou isso, foi quando o meu avô morreu. Meu avô, alguns aqui já sabem, eu cuidei 2 anos dele. Quando ele acamou, em vez de colocarmos numa clínica ou num asilo, a gente cuidei dele. E quando meu avô partiu, eu que recebi a notícia. E de manhã o Espírito de Deus falou comigo, porque ele te avisa. Quando você está ali, na época, não que hoje não seja, só mudou o horário, mas na época o meu horário de secreto era às 9 da manhã, porque eu estava desempregado. Eu levantava às 8 e escovava os meus dentes, dava um bom dia e ia para o meu quarto e ficava lá com o Senhor o tempo necessário. E num desses episódios, falei, vou ficar com o Senhor aqui adorando. Na hora que eu dobrei o meu joelho ao pé da cama para adorar, eu senti algo dentro de mim, uma tristeza, e comecei a chorar muito. E o Espírito de Deus falou claramente comigo, o versículo que está lá em Filipenses, Paulo falando também. Paulo tratou muito sobre essa área, porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Aleluia. Se vivemos com Cristo, a morte é um prêmio para mim e para você. Consegue dar uma glória a Deus por isso? Eu sei que, está vendo como é difícil dar um glória? Quem vive com Cristo, a morte é um ganho. Paulo falou numa época do ministério dele, não me lembro o livro que foi que ele citou isso, mas ele falou assim: eu já anseio estar com Cristo, mas o que me motiva a viver é que eu ainda tenho que cumprir o propósito aqui. Porque eu já queria morrer, porque ele sabia que a morte ia levar ele para o lugar mais lindo e maravilhoso. Então a morte, irmão, é necessário, porque o pecado entrou no mundo. Nós sofremos muito quando um ente querido parte, uma pessoa que você ama parte. Por quê? Porque vem esse sofrimento, é uma consequência do pecado que aconteceu lá no Éden. Então por isso sofremos, nós nunca estamos preparados. Mas Deus vai, com essa palavra, Ele vem trazendo no meu teu espírito algo para amenizar o desespero e você não desviar. Porque eu conheço um caso de uma família em que a mãe estava firme e forte na presença de Deus. Isso é verídico, eu conheço esse caso, porque eu conheço as pessoas. A mãe estava firme, era a coluna, sabe a famosa coluna do lar, a coluna de oração? A mãe firme, líder, dirigente de círculo de oração, nova, 45 anos de idade na época. E ela feliz, uma mulher sempre alegre. E de repente, o Senhor vai e recolhe um baque. Os filhos sofrem, a igreja sofreu. Porém, enterraram a mãe. Não deu meses, todo mundo saiu da presença de Deus.
Enterrou num mês, no outro mês todo mundo saiu. Hoje o filho já serve outros deuses. E com todo respeito, já não tem mais um relacionamento comum como Deus criou o homem e a mulher. Ele se relaciona com homens. Virou totalmente. Perdeu totalmente a essência. A mãe venceu. E a família necessita da misericórdia de Deus. Porque se continuar assim até o fim, todos sabem o desfecho. Então, queridos, olha o que a morte pode fazer se a gente não estiver pronto. E se Deus está falando com a gente isso hoje, é porque Ele quer nos dar estrutura para tudo que nós temos que enfrentar na vida. Está comigo? Não fique com medo não, viu? Eu sei que é um assunto que dá uma apreensão. Causou um desespero quando Jesus falou: está chegando o momento de eu morrer. Os discípulos: que é isso? Agora não. Causa desespero, mas Deus, nosso Pai, Ele é um Pai que dá conselho. Ele avisa e Ele prepara. Eu lembro que quando eu enterrei quando meu avô faleceu, eu cheguei para visitar ele. E aí o médico falou: você espera um pouco. Eu chorei desesperadamente de manhã sem saber o que aconteceu. Ele não tinha morrido ainda. Cheguei no hospital: você fica aqui de lado, espera um pouquinho que o médico vai falar com você. E todo mundo entrando. Eu falei: vixe. Na época eu não era noivo com a minha atual esposa, né? Glória a Deus, só tenho uma. Glória a Deus, só tive uma. Aleluia. Mas eu tinha um outro noivado com uma outra pessoa. Foi logo no início. Eu me converti em 2005 e isso aconteceu em 2007. E eu estava com essa ex-noiva e ela estava junto. E ela olhou para mim e ela falou: poxa, eu acho que vamos ter notícias boas. E o médico veio, falou: você é o que dele? Eu falei: sou neto. Ele falou: não tem um filho por aí? Não, eu que cuidei dele, pode falar o que o senhor tem que falar. Eu falei: então às 14h20 agora o seu João Antônio do Virges entrou em óbito. Ele faleceu. Na mesma hora o Espírito Santo falou: eu te avisei hoje de manhã, fica firme. Eu falei: é verdade. Aí eu falei: então o que eu tenho que fazer agora? Você tem que comunicar a família. Provavelmente uns tem filhos, tem filhos sim. Então você vai até tal lugar, se informa lá que eles vão te dar os próximos passos a ser tomado. E aí eu cheguei, liguei, comuniquei. Não liguei diretamente para minha mãe, porque na época ela também estava chegando para Jesus, então ela não tinha essa estrutura ainda. Aí eu falei: para quem que eu falo? Eu liguei para meu pai. Eu falei: pai, aconteceu, o vô faleceu, eu cheguei aqui. Aí ele acionou um filho. Depois meu pai já saiu do serviço, veio e deu o recado para a mãe pessoalmente, não por telefone. E aí foi aonde foi correndo as notícias. À noite nós fomos, eu desci, fui até o necrotério junto com o meu tio. Meu tio, ele não tinha a estrutura. Eu achava que ele tinha, mas ele não tinha. Então na hora que abriu o saco que ele estava, né, tipo um saco, que eu olhei, na mesma hora meu tio já desesperou, virou. E eu olhei, o Espírito Santo falou assim: não temas o que você está vendo, porque aqui a alma dele já está no paraíso comigo. Deus começou a ministrar a minha vida. Ficou o corpo, é necessário que a minha palavra se cumpra. Ele vai ter que voltar ao pó da terra, mas naquele grande dia ele vai ressuscitar. Fica tranquilo, só um período. Eu amei. Uau. E tranquilo. Chegou, meus queridos. Fomos, enterramos. Claro, chorei sim pela saudade, porque eu era muito apegado. E quando enterrou, que eu cheguei, que eu voltei, eu caí em desespero quando eu entrei no quintal, porque ele morava na casa dos fundos. Eu olhei aquela casinha, agora eu não vou mais ver ele. Humanamente falando é natural, porque você não vai mais sentir o cheiro daquela pessoa, você não vai mais poder abraçar aqui na terra aquela pessoa, você chora mesmo. É difícil a pessoa conseguir em nenhum momento derramar uma lágrima, é muito difícil. Nós somos humanos, estamos numa natureza humana. Eu estou falando para você que você vai se entristecer, que quando acontecer você vai chorar, mas não pode perder as bases, os alicerces e desesperar a ponto de largar de Cristo. Amém? Olha o que Deus falou comigo quando eu entrei em desespero. Eu falei: Senhor, e agora? Eu não vou ver mais meu vô, agora eu não vou mais sentir o cheiro. Eu sentei no quintal e desabei. Parece que foi ontem que ele subiu essas escadas. Eu vi quando ele chegou para vir morar com a gente e chorando. Minha mãe: calma, Éder, calma. Eu falei: mãe, mas eu não vou mais ver ele. Chorando. Eu não vou mais poder brincar com ele. Sabe que eu sou brincalhão, né?
Eu ficava num sofá, meu avô atrás, assim, no sofá dos lugares, eu pegava uma almofada, ergui, pum, de bicicleta, assim, ia nele, ele tacava a almofada em mim, mas era um sarro que só. Foi ele que me ensinou a pescar, foi ele que me levava. Eu amava dormir na casa da minha avó quando eu ia pescar com ele. Então eu era muito apegado. Algo que eu gostava muito era da barba dele, ficava fazendo carinho, então eu era muito apegado ao meu avô. E ali me lembrou, veio as lembranças dos tempos bons, e eu chorando. E eu falei, passou tão rápido, aí o Espírito Santo entrou. Falou, pois é, calma. Passou rápido, né? Mas olha só os pensamentos que você tem. Você aproveitou. Agora você falou algo, 8 anos passou assim, ó. Falei, sim. Falei, então vai lá para o quarto de novo, que eu tenho mais uma palavra para te dar. Eu levantei, enxuguei as lágrimas, fui para o quarto. Por isso que eu falo, o secreto Deus revela tudo, irmãos. É o melhor lugar. E ele me mostrou 1 Coríntios 15, se não me falha a memória. Ele falou, olha, da mesma forma que o corpo, que Cristo veio em corpo glorificado, assim os vossos corpos também serão transformados para um corpo de glória. Então aquele corpo que agora está lá a 7 palmos debaixo da terra, ele vai ressuscitar. Ele vai voltar em corpo glorificado. Ele estava cheio de enfermidade, estava com escárias, estavam com um buraco nas costas, tanto acamado. Você acha que não é aquela forma que eu quero? Eu vou refazer o corpo do teu avô segundo eu refiz o do meu filho, porque ele vai ressuscitar. É apenas um tempo. Você falou 8 anos, passa rápido, não passa, filho? Falei, sim, Deus, passou muito rápido. Aí ele pegou e falou para mim, então, a vida passa rápido. Então o tempo que te sobrou, porque o teu avô venceu, está comigo, já falei para você, você está na terra, você necessita de perseverar até o fim. Se você quer rever ele, só uma coisa pode bloquear: se você se afastar da minha presença, se você desistir de mim, aí você nunca mais vai ver o seu avô. Porém, se você ficar comigo até o fim, e da mesma forma que você cuidou dele, que você supriu dele, que você renunciou a tua vida por amor a ele, eu vou te convocar várias renúncias na vida. Eu estou me lembrando disso agora, irmãos. E quantas coisas que eu não tive que renunciar para estar aqui, para estar fazendo o que Deus quer. Você vai ter que renunciar muita coisa na sua vida, sentimentos, várias áreas, propostas, um monte de coisas. Vai ter que renunciar por amor a mim. Esse é um exemplo que eu te dei dentro de 2 anos, que vale a pena renunciar. Hoje você vai deitar a cabeça no seu travesseiro e você não vai chorar de remorso, porque você fez tudo que você tinha que fazer por ele. Você vai chorar de saudade. E é gostoso chorar de saudade. Duro é chorar de remorso, por não aproveitar o tempo que você tem com a pessoa que está do seu lado, não somente na linha de parentela, mas também a nível de relacionamento como igreja, vizinhança, e assim vai. É por isso que agora estou entendendo. Olha onde ele está jogando a gente. Ele vai chegar lá, na questão do perdão. Ele é lindo. Eu quero dizer para você que tudo que eu estou falando para vocês, irmão, eu não programei nada. É o Espírito que está aqui. Glória a Deus por isso, falando com a gente. Aleluia. E o Senhor falou comigo, então investe, porque a vida passa rápido. 8 anos passou rápido. Já faz, estamos em 2019, 12 anos que isso aconteceu. Depois, há 2 anos atrás, vocês sabem que a minha filha foi recolhida no ventre também. E mais uma vez, eu que recebi a notícia. Ô coisa, você chega, pum. É sempre eu que tenho que entrar nos necrotérios. Meu tio, há 4 anos atrás. A minha avó, há 6 anos atrás. Mas Deus me ministrou em 2007, Ele me deu essa condição para conseguir suportar esses impactos. E toda vez que eu deparo com uma situação dessa, o que vem é a palavra. 2 bases, 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, desses versículos que lemos. E todas, não vou falar cerimônia, mas todo culto, né? Culto fúnebre ali, a gente passa essa mensagem. Porque existe uma esperança, é claro, né? Para aqueles que estão em Cristo.
Então, meu filho e minha filha, nós precisamos estar preparados, né? Vamos dizer assim, preparados para esse dia ruim que bate na nossa porta, que todos os dias está acontecendo e acontece. Como cristãos, nós temos que estar firmes nessa realidade. Paulo disse muito claro aqui no versículo 13: não quero, porém, que vocês sejam ignorantes, a ponto do quê? Daqueles que morreram em Cristo, para que não vos entristeçais. A tristeza, eu quero dizer, a ponto de desfalecer seu ânimo. A gente vai sentir, mas, querido, como os demais que não têm esperança. O que ele quis dizer? Os gentios, aqueles que não conhecem a Cristo, que não acreditam nisso que eu estou falando, eles vão desesperar, eles vão cair em depressão, eles vão se descabelar. Tem vida que não se recupera a vida inteira com a morte. Então a morte, se a gente não saber tratar, se a gente não estiver preparado pelo Senhor, a gente pode também perder toda a nossa estabilidade. Mas eu quero te dizer uma coisa: existe uma esperança viva e eficaz. Esse tempo ele é necessário. E Jesus, ele vai trazer à tona de volta. Alguns perguntam: pastor, muitos perguntam, mas vamos nos reconhecer? Porque a gente vai conhecer Jesus e o irmão que está do lado não. Tem uma parábola, não sei se é Lucas 19, do rico e do Lázaro. Passou recentemente uma série aí na Record, Rico e do Lázaro. Jesus ensinou essa parábola. Ele é uma revelação concreta de como funciona pós-morte para aquele que morreu. Um era ímpio e o outro era fiel, porém era um mendigo, mas era fiel, temente a Deus. Esse mendigo morreu. O Lázaro não é aquele que Deus ressuscitou, tá? É um outro Lázaro. Ele morreu e ele foi levado ao paraíso, o seio de Abraão. É o Abraão que é o responsável pelas vidas que descansam e chegam no paraíso. E aí tem pessoas que, mas eu tenho uma fé comigo, né? Fala, dorme no Senhor, porque é um descanso. Quando você dorme, você faz o quê? Tem pessoas que acham que está literalmente dormindo mesmo, apagou. Está descansando, não tem nada lá, não é não? Morri aqui agora, pum, dormi. Acorda no dia que, acorda que vai acontecer o arrebatamento. Eu não creio assim não. Eu não creio desse jeito. Eu creio porque teve um diálogo. Senão Abraão estava dormindo também. Não, Abraão, só você ficar acordado só para receber os caras dormindo aqui. Põe na cama. Irmão, não consigo ver que o céu é uma coisa totalmente doida assim. Não. Nós vemos, nossa, imagina, não, Abraão, chegou mais um dormindo. Olha lá, está cheio de beliche. Está entendendo? Isso aí pode tirar a sua dúvida de quem está com a gente, vai ver pela internet esse negócio. Eu creio assim, irmão. Então Abraão está acordadinho da Silva lá. Está lá, bonitinho. Jesus falou, olha, o Lázaro está lá. E Lázaro estava lá com ele lá. O rico foi para o inferno, foi para o Hades, lugar de sofrimento. Estava lá, sofrendo, ranger de dentes. A prévia do inferno, porque o inferno ainda não foi estreado. Mas ele estava lá, no lugar de tormento. Porque morreu... É duas ou uma, ou tem dois anjos decaídos para pegar a alma e levar para o lugar de tormento, ou tem dois anjos de luz que te levam para o paraíso. Uau! Rasgar os céus e chegar lá, ver o pai Abraão. E Jesus falou para o ladrão da cruz, olha que o Espírito Santo fala do ladrão, fala, é verdade. Jesus falou para o ladrão, ainda hoje você vai estar comigo lá no paraíso, fica tranquilo, aguenta essa cruz aí que eu vou aguentar a minha. Uau! Você vai estar comigo hoje, nós vamos estrear aquele lugar lindo e maravilhoso. Monte das Oliveiras, a transfiguração, Moisés e Elias vieram, não estavam dormindo. Boa missionário. Vieram acordado. Um apontando o sonâmbulo, um apontando para o outro, irmão. Para Jesus, falou, ele é o mestre. O outro falou, ele também, mas não estava dormindo não estava nem sonâmbulo. Obrigado, presbítero, aleluia. Estavam acordados. E os que estavam na terra reconheceram, nossa, Moisés, Elias. Então você vai conhecer o teu parente lá. Eu acredito sim que o nível de sentimento vai ser transformado. Você não vai ter mais, chegar lá, de repente, vai ser só alegria. Você vai olhar, mas e o irmão? Que vai ter surpresa, né?
Mas é aquele pastor que pregou, ele não está aqui. Ah, Jesus, não. E começar, não, você esquece. Esse sentimento você não vai ter. Isso é da terra. Aí eu creio assim. Eu vou ser um insensível ou não? Você vai estar tão... Você não vai... Algumas coisas Deus ele vai realmente deixar aqui. A nível de alma. E nós vamos ser seres eternos. O ambiente de glória vai ser tão glorioso que você não vai se apegar mais dessa forma. Você vai se apegar 100% naquele que é, no Pai. Amém? Porque vai ter pessoas que pregaram. Vocês viram ministrar levando multidões, que vai chegar no dia lá, Jesus fala, saia daqui que eu não te conheço. Ele disse que vai acontecer. Não vai chegar, mas o irmão não subiu e agora... O céu não tem lágrima, ele vai enxugar toda a lágrima. Você não vai chorar lá. Amém? Você pode até entrar chorando, porque ele vai ter que enxugar a tua lágrima. Chorando de alegria, fala, vem cá filho, tu venceu. Mas deixa eu pegar essa última lágrima. Vou dar um tema na mensagem. Quando eu derramar a última lágrima. Uau, é uma outra pregação. Registra isso aí. A última lágrima vai ser lá, ele vai chegar e vai enxugar. Aqui não tem mais choro, não tem mais enfermidade, tem mais dor. Uau, dona Lourdes, glória. E eu também dou, porque meu dedo está doendo, esse dedo aqui não volta, aleluia, mas eu creio que vai voltar. Irmãos, dor de cabeça, estava com dor de cabeça 3 dias. Oh meu Deus do céu, dor de cabeça, analgésico, acabou isso aí, irmão. Aleluia. Mas não vai precisar disso. Mas eu quero falar para você que pós a morte vamos reconhecer sim. É por isso que o apóstolo Paulo fala, olha, consolai-vos uns aos outros, é um tempo só. Não seja ignorante. Vocês têm esperança em Cristo que Ele vai voltar? Diz aqui, Jesus falou lá em João 14, falou, eu preciso ir, e da mesma forma que eu estou indo, vocês vão voltar. Isso em João 14, lá em Atos capítulo 1, Jesus estava com os apóstolos, os discípulos dele, a equipe dele, e todos viram Jesus sendo levado, tinha acabado de comer um peixe, aleluia, estava lá, tinha acabado de jantar com ele, falou o seguinte, agora eu preciso ir definitivamente, eu quero dar uma última orientação para vocês, vocês fiquem 40 dias, fica uns dias em oração, aleluia, não falou 40, mas fica orando, porque vai vir o Espírito Santo. E aí Jesus foi falando, e foi subindo, e foi subindo, e foi subindo, e eles, imagina a cena, que loucura, uau, mas aconteceu. E eles ficaram pasmos. Consequentemente, já 2 anjos se aparecem e falam, por que vocês estão olhando assim? Da mesma forma que os seus olhos viram esse homem ser levado, oh, aleluia! Da mesma forma, os olhos de vocês vão ver também ele voltando. Glória a Deus, irmão. E ele não vai voltar sozinho, ele vai voltar com aqueles que venceram. É por isso que eu falo, nós temos um espírito de governo sobre a nossa vida. Você foi gerado para governar, ser autoridade. Olha os contextos que Deus tem falado aqui nesse lugar. Na tua casa, lembra domingo que Deus falou? Você é autoridade da tua casa. Nós somos autoridade na cidade, no Brasil, aleluia. Deus falou esses dias aqui, vocês não precisam esperar Jesus voltar para estabelecer o milênio, que é 1000 anos de paz que Ele vai colocar aqui nessa terra, para começar a governar, já começa de agora. Vai para o arrebatamento, tudo certinho, fica o tempo, espera os 7 anos de tribulação, depois tu volta com Ele de novo. Mas como Ele, em corpo de glória, para ajudar a governar. Então, irmão, se a gente mergulhar nessas realidades e pegar, tudo é um tempo. Mas eu vou frisar só algo, o que tem que ser preservado é a tua integridade nele. A única coisa que pode te arrancar tudo isso que eu estou falando para você é se nós vacilar no meio do caminho e desviar, deixar Jesus ou levar uma vida de máscara, ou simplesmente permitir que o nosso coração seja fisgado pela isca de Satanás, que é a mágoa, que é a raiva sobre alguém. Então, amados, em nome de Jesus, eu sei que é duro o período da morte, quando a gente morre, mas as promessas de ressurreição são as mesmas que teve sobre Jesus. Ele ressuscitou. E da mesma forma que a gente morrer, a gente vai ressuscitar também. Tem um versículo que fala sobre isso, eu não estou lembrando aqui, eu peço para os irmãos me ajudem, mas está sempre nas coroas de flor dos
do cemitério, lá, dos irmãos que morrem. Como que é o versículo? Fala de ressurreição, irmão. Ainda que esteja morto, vive. Como que é? Isso, eu sou. Como que é? Fala aí. Eu sou a ressurreição e a vida, ainda que esteja morto, viverá. Eu não entrei num velório que não tem esse versículo lá, não. Pelo menos todos que eu fui, eu vi. Se todos entendessem esse versículo, ia ter sim a tristeza da separação momentânea, mas o desespero, tá vendo? Ler e conhecer é uma coisa, mas pegar no espírito é outra. Não vamos ser pessoas insensíveis referente à morte, mas o Senhor nos traz nessa noite uma palavra de esperança, aqueles que já descansam, que nós vamos nos encontrar um dia. Consequentemente, aqueles que partirem no decorrer da caminhada. Nós queremos que o Senhor volte logo e arrebate a igreja, para nós ir tudo junto. Não tem que passar por isso. Mas quando passar, nós não podemos ser ignorantes. O apóstolo Paulo fecha falando: portanto, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. No dia que eu fui tirar o meu vô, que eu fui lá na parte da exumação, que fala isso, né? O rapaz tirou os ossinhos, eu não vi diretamente, né? Parece um pedaço de madeira. A gente pensa que vai ver aquele osso que a gente vê nas exposições, tudo, né? Aquele esqueletão lá, né? Não, o negócio parece um monte de pedaço de pau. Eu vi ele tirando um monte de coisinha. Você falou: o que é isso aí? Ele falou: é a costela. E não fica tudo certo, fica tudo caído lá, é um mistério. A única coisa que você vê mais ou menos é o crânio. Não deixa o moço ver, né? Porque pode ser um pouco constrangedor. Mas eu vi a costela. E na hora que ele pegou, colocou tudo dentro de um saco. Aí pegou, falou: vamos levar lá. Aí levou, chegou lá, abriu a gaveta e pum, jogou o saco lá dentro. Aí eu peguei e falei: nossa. Aí o Senhor falou comigo de novo, falou: esses ossos aqui, ó, né? Se esse coveiro ele fica no arrebatamento, quando ele vier aqui não vai estar mais, porque ele vai sumir daqui, esses ossos. No dia do arrebatamento, ele vai dar um jeito de reencontrar o corpo, irmão. A Bíblia fala que o mar vai dar conta dos seus mortos. Então, queridos, em nome de Jesus, aquele corpo que um dia a gente enterrou, nossa querida irmã Jovita, que ficava sempre aqui, né? Esse era o lugarzinho dela. Dá uma saudade, né? Era ali, ó, onde você está sentado, varão. Mas era vocês. Ô, Basso. Tá vendo que gostoso, irmãos? A gente leva o negócio de boa, entendeu? Mas se nós não conhecemos a palavra, o irmão Joel já levanta e nós aqui no Chapolin, sabe? Amados, ela ficava aí, Basso. É um privilégio, viu? Mas um dia que Deus levou ela, aleluia, foi duro, foi triste. Mas a verdade é o seguinte, que nós vamos encontrá-la. E lindo é a gente chegar todos juntos lá. E nós não precisamos ser que nem os irmãos, né? Porque sentou ali, o varão nunca mais vai... Vou ficar te olhando, viu? Nunca mais vai sentar naquele lugar. Não precisa ter medo de morto, não. Eu morri de medo de cemitério. Você não tem noção, irmão. Eu ficava imaginando, principalmente quando chovia. Eu tinha um negócio comigo, das histórias que a gente ouvia, eu ficava com medo. Estava chovendo assim de madrugada assim, eu ficava: meu Deus, e que as pessoas estão enterradas lá dentro, a chuva descendo. Eu já imaginava o povo vivo dentro do caixão, as ideias. Falei: cara, é terrível. O cremar é algo que o pessoal, né, fala, né? Poxa, e aí? Não é errado. Eu queria ser cremado. Eu falei: não, quando eu morrer eu quero que creme joga no mar, sei lá, ou deixa na casa. Mas eu não. Eu falei: eu não quero, eu tinha medo disso. Só que depois que eu conheci a verdade, Jana, eu falei: não, eu não vou sentir nada. E eu vou ressuscitar, né? Aí Deus tirou isso do meu coração. Mas eu era uma pessoa que queria ser cremado. Eu tinha até pesquisado o crematório. Eu falei: mas mãe, você não me enterra, porque quando chover eu não quero ficar lá embaixo, não. Você entendeu? O medo dos bichos, mas não vai sentir nada, que é só a carcaça, né? Mas isso Deus tirou do meu coração, porque depois que eu entendi, o Espírito Santo foi trabalhando. Mas nasci, tem muita gente que morre aí em acidente, né? Perde seus membros e de uma forma ou de outra vai ressuscitar. Tá bom, queridos?
essa palavra Deus colocou no meu espírito para compartilhar com vocês, para que a gente venha estar preparado. Não estou dizendo que vai acontecer nada aqui, mas se Deus falou, Ele sabe por que está falando. Amém? Amém, amados? É um ensino, na verdade, a como lidar com essa situação. É muito pouco falado, muito pouco pregado isso. E hoje o Espírito Santo falou de manhã, e agora, quando a irmã estava ministrando esse hino, ressuscitou, o Senhor falou: fala com a minha igreja sobre essa questão. Amém? Eu creio que não vai ser bênção somente para mim, para a sua vida, mas para aqueles que vão assistir também. Amém? Oremos para que o Espírito Santo console, ou quem perdeu recentemente alguém, que essa palavra ela possa vir como consolo, né? Que vamos nos reencontrar um dia. Claro, a vida tem que ser andado com Cristo, né? Porque sendo fiel a Ele nós temos um lugar. Mas a morte, quem sabe se foi para o céu ou não, não é nem a gente. Porque às vezes naquele momento no último fôlego, irmão, teve um tempo de lucidez, se arrependeu, Deus leva. Então essa parte não é com a gente. Tem muito ser humano que julga o cara que morreu. De repente ele morreu ali, teve um tempo lúcido e pum, Deus, pelo amor de Deus, não quero. Pensou, o Senhor, Ele é misericordioso, Ele salva. Então não cabe a nós, eu quero só deixar esse ensinamento. Pode ser um ladrão, o ladrão estava na cruz? Estava condenado? Última palavra do cara foi o que? Jesus falou. Ele nem falou para Jesus, ele falou para o outro. Você está falando que nem doido, é nós que merece estar aqui. Ele não, ele é inocente. Jesus olhou: porque você falou isso, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Uau! Entende? Então aquele momento de lucidez, a pessoa pode estar em coma, isso não é para nós, é com o autor da vida. Amém? Cabe a nós anunciar, se preparar, tanto para nós ser levado através da morte ou não. Então não tenha medo de morrer. Amém, querido? Se você está firme, você tem o seu destino certo, que é a glória de Deus. Mas enquanto você está vivo, faça a vontade dEle, servindo aos seus irmãos em amor, e guarde o coração. Essa mensagem ela vai abrir um leque. Na primeira oportunidade que eu tiver na série do perdão, eu vou dar o exemplo que aconteceu na minha família referente ao meu avô, que foi triste. Eu recebi a notícia. Aí, eu sei que muita gente tem testemunhos duros, né? Mas o Espírito Santo sabe. Marca, mexe totalmente com o sentimento. Amém, queridos? Mas assim, o duro é quando a gente perde e aí ficou pendência. E nessa terra não tem mais como. Mas essa área vamos deixar para as mensagens do perdão. Amém? As palmas louvam ao Senhor.